Boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença neste webinar, mais um webinar organizado pela APIR. Neste caso, subordinado ao tema diálise peritoneal, onde vamos tentar, com alguns especialistas, nomeadamente com a doutora Ana Marta Gomes, desmistificar aqui falar sobre alguns mitos da diálise peritoneal, explicar como funciona a diálise peritoneal e tentar que aquilo que se anda a tentar há uma série de anos, que haja maior adesão à diálise peritoneal, e nesse sentido vamos conhecer as suas vantagens e desvantagens também, obviamente. Antes de mais avisar ou informar que este webinar está a ser gravado, vai ser também transmitido no Facebook da APIR. Pedi a todos para desligarem o som, a não ser quando quiserem falar, levantem a mão, façam perguntas no Facebook, na página da APIR, todos estão disponíveis. Portanto, vamos ter, como já disse, a doutora Ana Marta. E posteriormente, e eu, entretanto, fiquei sem som, peço minhas desculpas. Como dizia, vai falar também um bocadinho sobre a sua experiência na diálise peritoneal e posteriormente na hemodiálise, que é o tratamento que faz atualmente. Passo então a apresentar a doutora Ana Marta Gomes. A doutora Ana Marta realizou o internato geral no Hospital de Santo António, internato complementar de nefrologia no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho. Atualmente é nefrologista, assistente graduada no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho desde 2009, onde tem como funções responsável da unidade de diálise peritoneal, consultas de nefropatias hereditárias e é membro do grupo de nefropatologia. Foi aprovada em 2022 pela European Specialty Examination in Nephrology, é investigadora principal e co-investigadora de ensaios clínicos de fase 3 desde 2017, é autora e coautora de diversas publicações científicas apresentadas nacionais, internacionais, membro do grupo de estudos de diálise peritoneal, nefropatias hereditárias da Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Além disso, é neste momento doutoranda em Ciências Médicas no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, onde se encontra a desenvolver a investigação no síndrome de Alport. Portanto, dito isto, uma pessoa com uma enormíssima e vasta experiência em nefrologia no seu geral, na diálise peritoneal também muito em particular, e passava-lhe a palavra à doutora Ana Marta para fazer a sua apresentação. Obrigada, API. Queria agradecer à APIR esta oportunidade de divulgar e de esclarecer alguns mitos que há na diálise peritoneal. Acho que é importante para todos os doentes que eventualmente possam fazer uma das técnicas. E vamos apresentar um vídeo demonstrativo da técnica em si, em que já explicamos algumas situações. E depois vamos tirar alguns mitos, desmistificar alguns mitos que foram surgindo e que podem ser úteis para ajudar no processo de decisão de qual é o melhor caminho, qual é a melhor diálise para determinada pessoa. Marta, será que pode começar o vídeo, por favor? Sim. Olá, meu nome é Ana Marta Gomes, sou médica no Hospital de Gaia, sou nefrologista e a minha área de especialização numa delas é a diálise peritoneal. E vou falar então um bocadinho sobre o que é a diálise peritoneal. Portanto, quando as pessoas têm uma doença renal crónica peritoneal e necessitam de iniciar um processo de diálise, e diálise é remover a substância tóxica que o doente tem, removê-la de água, necessitam de um tratamento especial que é a diálise.
ou o transplante renal. Só um bocadinho, está a fazer um bocadinho de eco. Eu acho que está um microfone ligado que é capaz de não ajudar. Hoje vou falar sobre a diálise peritoneal. A diálise peritoneal utiliza como membrana de filtro o peritoneal, que é um véu que recobre todas as vísceras da cavidade abdominal. E é um véu muito vascularizado e o contacto do solutor com essa membrana muito vascularizada permite que aquelas substâncias que estão muito concentradas no sangue são tóxicas, passem deste líquido que depois vai ser eliminado. Portanto, na diálise peritoneal é necessário termos o catéter para podermos colocar e tirar o líquido. O catéter é colocado a nível da cavidade abdominal e depois sai aqui na parede abdominal. É um catéter de silicone muito moldeado, que no dói, é colocado geralmente no ambulatório, isto é, as pessoas vão de manhã e têm aula a meditar, depois se colocarem no catéter. Devem evitar fazer alguns esforços na semana, mas não é uma cirurgia extremamente invasiva, assim, é feita em ambulatório. Tem aqui uns furinhos muito fininhos na bola, por onde entra e sai o líquido. É muito maleável, não é traumatizante. E depois esta esponjinha fica por baixo da pele e depois esta parte. Depois a parte que é ligada a um pessoas, pode ser este efeito ou este. Então, mais ou menos, tem que para o organismo. Geralmente as pessoas usam uma cinta que vão ver para proteger o catéter, para ele não andar a ligar. A diálise peritoneal, então, utiliza o peritoneal como filtro e há duas maneiras de fazer. Temos a diálise peritoneal manual, nós vamos fazer a técnica e vai explicar muito melhor do que eu, e a diálise peritoneal automática. Ser automatizado não quer dizer que seja melhor que ser uma máquina a fazer. O que é que acontece? É que na diálise peritoneal automatizada, as trocas, vocês já vão ver o que é, são feitas por esta máquina durante a noite, enquanto as pessoas dormem. Isso permite fazer mais trocas e mais diálise, digamos assim. E ela tem a diálise peritoneal automatizada, e muitas vezes é necessário quando precisamos fazer mais de diálise. A diálise peritoneal, quanto mais diálise fazemos, há indicações médicas, então pessoas que trabalham, que se família completamente livres para poderem fazer o seu trabalho normalmente. E é uma diálise que é igualmente eficaz que o manual, é apropriada em determinadas situações. Portanto, a diálise peritoneal automática, esta diálise é feita sempre em casa. Há um período de aprendizagens que tem lá a nível hospitalar para os desafios sempre a diálise em casa, no conforto do lar. Os horários são flexíveis, estão lá a diversidade de horários. Quando se tem que fazer 3 trocas no quarto, o que se tem que fazer essas trocas não são necessidades de plano por dia, não é obrigatório cumprir horários, digamos assim. A diálise peritoneal automática. As pessoas ligam para se conectar, a máquina tira e mete o líquido dentro da cavidade abdominal durante a noite, também quando as pessoas acordam, desligam e a diálise fica feita. Às vezes é necessário fazer uma troca de na cabine, mas também é adaptável aos horários dos A diálise peritoneal é uma diálise igualmente eficaz, que está indicada em muitas situações. As contraindicações para a diálise peritoneal são relativas, não são. Inflamatórias intestinais ativas, a relação difícil com os tratamentares, essa situação, nós não preocupamos de olhos que sabemos que não é nada para o nosso sistema. O que é importante? É que nós todos temos que decidir qual é o tratamento que esperem, serem esclarecidas, informarem sobre outros, uma diálise, da outra, e escolherem aquela que vai ser.
Isso é muito importante. A vida de cada um é própria, de cada um saber os quais são os sentimentos e a escolha tem que ser uma escolha sua decidida e que é o próprio paciente que tem que tomar essa decisão com a ajuda do seu médico. O meu nome é Fernanda Coelho, faço diálise peritoneal há cerca de 2 anos e meio. Vamos começar por desinfetar as mãos antes de começar o tratamento. Começamos por ter as tampinhas para vamos colocar sempre que há uma troca de livro sem colocar a tampinha. Vamos desinfetar a mesa. Aproveitamos para um público e desinfetamos também. Não gostava é um fato com tampinha amarela, mas há existem vários tipos de tampinhas, depois tem cada vez que depois tem introduzido lá. Agora, vamos estar vamos controlar para tudo. Vamos depois arrumar tudo, em termos de palavras. E vamos colocar esta bolada neste lugar que pode. Pronto. Agora, sentar e vamos tirar o cateter que está por fora. O cateter que tem uma pequena cirurgia no hospital. O cateter não está aberto à e a tampinha vai passar. A partir daqui, a única coisa que é feita é abrir este cortezinho para o líquido começar a sair, o líquido. E agora é deixar o líquido sair. Vamos terminar de ter. Dona Fernanda, quantas vezes faz este procedimento por dia? Eu faço menos 3 vezes por dia. Mal levanto, a meia da tarde e depois antes de me deitar. Isto interfere muito com o seu dia a dia, com as suas rotinas? Não interfere em nada. O ter em mente temos que fazer isto, conseguir orientar a nossa rotina do dia a dia ou obviamente que é feito. Mas tem horários fixos? Não, quer dizer, horários fixos não tenho. Eu faço normalmente uma mudança, pode ser sempre um pouco sentar, dentro que eu acordo, depois normalmente faço a meia da tarde, mas também posso fazer mais para o final, posso fazer mais para o princípio, vai depender da vida que nós temos e da disponibilidade que temos para fazer o tratamento. O último é sempre antes de deitar, é para o líquido ficar durante a noite no organismo. E trabalha? Neste momento não, mas quando eu foi disposta a hipótese de começar, pronto, a hipótese não, de ter que fazer a diálise, foi feita a proposta de fazer esta, porque eu começava a trabalhar na altura, esta seria mais indicada, portanto não me impedia de estar a trabalhar e ter que estar 4 horas de diálise, ou não, a fazer a diálise. Interfere muito com a sua vida social? Não, Com a família? não, isso não tanto foi.
Só tendo em mente que temos que orientar em seguida ao tratamento que vou ter que fazer depois, ou mais tarde, ou mais cedo, dependendo do que estou a fazer. E como é que foi começar a fazer esta diálise? Como é que foi o treino? Olha, foi assim, no primeiro dia estou muito confuso. Muito espaço, muita coisa, mas depois ao segundo dia eu praticamente encaixei logo o procedimento, o que era para fazer primeiro, depois seguimos, e agora é nada de especial. Quanto tempo demorou a aprender? 3 dias, Muito rápido. foi rápido. E como é que se sentiu quando foi para casa, ter que fazer o tratamento sozinho? Olha, foi assim, no primeiro dia eu tive o acompanhamento com a enfermeira que foi lá à casa para ver se estava até a fazer bem, se estava ocupado sempre, que não era, tinha que não podia ultrapassar, mas a partir daí, tranquilo, sempre Sente-se acompanhada? senti. E sente-se acompanhada? Sim, sim. Sente apoio da equipa, ver Quando preciso de alguma coisa, dá-me um telemóvel para aqui, qualquer coisa que eu preciso ir, e atendem, e respondem, e se for preciso, não tem tido qualquer tipo de problema. e o catéter incomoda muito? Não. Para mim, o que me incomodou mais foi o adesivo, o que eu faço alergia ao adesivo, e acabei por ganhar uma alergia ao adesivo, mas o resto, nem sei o adesivo. E tem dor quando faz o tratamento? Não tem. Tem valor. E de quanto em quanto tempo tem que vir ao hospital? Olha, é assim, normalmente estou a vir entre 2 em 3 meses. Também depende muito do que aparece nas análises, seguidamente as análises eu venho à consulta e aí eu estou orientada, ou bem passar 2 meses, ou bem passar 3. Depende muito daquilo que o resultado das análises nos vai dar. E se acontecer alguma complicação, sabe o que fazer? Pronto, é assim. Normalmente, se for assim uma coisa muito grave, eu levo para a noite e venho logo. Não tenho problema nenhum. Se não, são coisas fáceis de resolver, como o catéter ficar no carro, por exemplo, eu tenho que carregar tudo para isto, só. Tem uma coisa de mesmo, nada de especial. Mas sente apoio da equipa. Sempre, apoio, sempre, 100%. Não tem nada a dizer, pelo contrário. Pode ir para a praia, para a piscina? Vou para a praia, piscina. Eu evito ir para as piscinas públicas. Não vou. Cortei por esse inconveniente. Se for uma piscina de um amigo, particular, que eu tenho à vontade e sei que aquilo está em condições, vou, mas é entrar e sair, não fico lá a molho, como se costuma dizer, para evitar qualquer tipo de contágio. E férias? Tem ido de férias? Tenho, eu normalmente é assim, não vou muito para fora porque tenho animais em casa, não tenho quem deixar, mas aqui em dentro de Portugal vou. E quando vou um fim de semana, levo espaço comigo, e faço a diálise onde estou, não tenho tido qualquer tipo de problema. Sei que quando se for para ir para fora, que a empresa que fornece o equipamento, que também nos leva o equipamento como nós estamos, então é incluindo algo. E quanto que gasta com esta diálise? Tem algum 10, não gasto nada. Levam-me tudo a casa, são eles que me telefonam a perguntar o que é que, até quantos sacos é que eu tenho, quantas cantinas é que eu tenho, e eles é que fazem as contas a dizer até quando é que dá e programam uma nova entrega, então eu não me preocupo com nada. E recomendaria este tratamento a outras pessoas? Eu recomendaria, porque acho que comparando com a hemodiálise, eu acho que é muito mais fácil, muito mais acessível. Se uma pessoa está em casa, vamos pôr esta clínica no ter sempre cuidado de não fazer o catéter, então, está feito, terminamos. Vamos vou colocar
Eu queria só dizer que parece que houve no início alguns problemas com o som, mas nós depois colocamos, este vídeo também está disponível no YouTube, é um vídeo a quem agradecemos ao Hospitalar pela Nova Caia Espinho, e à doutora Ana Marta a sua realização e também à dona Fernanda pela colaboração. E eu vou colocar no chat então o link para o vídeo. De qualquer forma, tanto o vídeo como esta gravação deste webinar ficarão sempre disponíveis na nossa página de Facebook. Passo então a palavra ao Epá. Ora bem, à exceção das pequenas falhas do vídeo, eu acho que vai ser complicado é colocar perguntas, porque a maior parte delas estão respondidas, não é? Mas pronto, vamos tentar. Então, como falamos no início, vamos pedir agora a colaboração aqui do Sr. Benjamin Mourinho, que é um senhor com uma idade muito apreciável, que é colaborador também, sócio da APIR e colaborador afincado e dedicado aqui da Delegação Regional Norte, e não só, mas aqui pela proximidade, e que iniciou a sua insuficiência renal crónica com a diálise peritoneal entre 2010 e 2016. Neste momento, de 2016 em diante, faz a hemodiálise. E penso que tem uma experiência vastíssima, conhece todos os prós, todos os contras, uma experiência que falará por a sua boca. Sr. Benjamin, dê-nos um prazer. Tem de ligar o som, Sr. Benjamin. Tem de ligar o som, Sr. Benjamin. Já me ouvem? Já, sim, senhora. Pronto. Ora, mais uma vez, boa noite a todos. E como no meu introito dei qualquer dica, que é, no fundo, a minha história relativamente ao contacto com esta especialidade, pela necessidade que se deparou. Apareceu-me a necessidade de ir ao médico e o médico de família mandou fazer umas análises que, entretanto, demorei a entregar-lhes. Em certo dia, me detenções e estava com 20, porque não me estava a sentir bem. Foi ao médico, logicamente, e mostrei-lhe as análises. Ele disse: olha, o problema está aqui, ainda vais parar para a diálise. E eu não acreditei muito, tendo em conta que o meu médico é assim um bocado pessimista. E então, ele viu que a creatinina estava demasiado alta para os valores normais, não é? E disse: vais parar a diálise. E manda-me, diz-me que é para o Pedro Hispano. Acabei por ir para o São João, porque eu disse-lhe que no São João não seria, porque o Pedro Hispano é que estava a superintender na matéria na altura, em 2010. Acontece que fui para o São João. Quando me chamaram para consulta, fui atendido pela doutora Ana Oliveira, do São João, que fez a avaliação, não levando muito em conta as análises que eu levava, que eram as mesmas que mostrei ao médico de família. Disse-me que tinham que fazer análises no próprio hospital para poder validar qualquer decisão que tomassem. E assim aconteceu, até que a resposta é que tem que vir para a diálise. Como na sala de espera do hospital tinha lá um cartaz alusivo à peritoneal, despertou-me a curiosidade e eu perguntei o que me teriam a dizer sobre o assunto. A enfermeira que me atendeu, uma tal Maria João, explicou-me tudo muito bem e acabei por concluir,
mesmo não conhecendo os efeitos positivos e negativos de cada um dos processos, acabei por entender que a peritoneal satisfazia mais as minhas necessidades. Porquê? Porque podia fazer em casa, porque dominava a situação, eu me adaptava perfeitamente, não tenho preconceitos em ver sangue, o que naquele caso não existe. Não existe à vista, claro. E, portanto, acabei por ter a formação necessária para proceder em casa ao meu tratamento. Inicialmente fiz o tratamento manual, portanto, levava os sacos, tinha os sacos, ia fazendo a introdução do líquido, depois a drenagem voltava mais líquido, e senti que estava no meu mundo, tendo em conta o estado de saúde que já estava a pairar, já cá estava, mas fazia com que eu tivesse uma obrigação e aceitei com naturalidade. A coisa foi avançando. Naturalmente que me dei muito bem com o pessoal da nefrologia no Hospital São João, foi muito bem atendido, era até considerado. Adianto até que na parte final já eu estava na hemodiálise e convidaram-me para dizer umas coisas aos novos doentes para incentivá-los à participação na peritoneal. Isso aconteceu e houveram alguns que aderiram bem e tiveram a amabilidade de me dizer que, com o que eu expliquei, que era muito modesta, era a explicação de um doente que não tem nada a ver, porque parece-me que o doente sentia algum receio do que o médico lhe estava a dizer. Então, com um pouco de treta por parte, desculpem o termo, por parte do doente, que foi colega, a coisa era aceita. Bem, mas então eu prossegui no meu tratamento, antes desta história, que esta parte que dei, e comecei a dar conta que algo de menos bom acontecia também. A peritoneal tem as suas vantagens, muitas, mas tem algumas desvantagens também. Concretamente, a criação de hérnias e um problema intestinal também um bocado complicado. Portanto, uma certa obstrução do movimento intestinal, assim é que é. Portanto, mas tudo foi ultrapassado. E foi vivendo aqueles anos sem problema, com uma grande vantagem que a diálise dá com dificuldade. A hemodiálise dá com dificuldade. Eu ia para férias e podia levar a máquina, quando comecei a fazer com a máquina automática, e tinha toda a facilidade, era só carregar com as trouxas, ver quantos dias eu estava fora, normalmente era um fim de semana. Então, fazia o meu tratamento sem qualquer dificuldade, no quarto do hotel fazia o que queria, não tinha uma desinfecção muito boa, em termos de espaço, mas felizmente não tive problemas de maior. Em uma ocasião, porque já tinha recomendação qual o meu procedimento, neste caso que eu vou contar, houve uma infecção exterior ao ósteo. Portanto, foi a recomendação que me deram foi o senhor, se sentir qualquer infecção, perceber-se de qualquer infecção, vem ao hospital às urgências e diz que tem peritonite. Nem que não tenha, depois vamos ver. Nós observamos, se tem peritonite, tratamos. E se não tem, não morreu ninguém. Você veio cá, defendeu a sua segurança e a sua saúde. Nessa altura eu fui ao hospital porque havia uma infecção e deram-me vancomicina, mas talvez de uma forma em quantidade mais superior ao necessário, eu fiquei com o corpo, em toda a extensão, cheio de bolhas. É claro que foi preciso dar um antídoto. Fiquei nas urgências com antídoto por umas horas e saí de lá capaz. A médica que me atendeu nas urgências disse-me: "Senhor, agora vai para casa e se der conta de algum problema, apareça de novo, mas não deve haver problema." E não houve. Prosseguimos o tratamento até ao tempo que já citei, cerca de 6 anos, e só deixei de fazer parte dos que trabalham com a peritoneal. Por uma razão, é que o meu peritoneu deixou de sustentar o líquido todo.
deixava que ele ultrapassasse para o exterior. Portanto, o que quer dizer, quando me deitava, eu sentia dificuldades em respirar. E aconteceu a primeira vez, foi tratado fazendo a extração desse líquido pelas costas. Portanto, a médica que me atendeu nas urgências, eu gosto de saber e perguntar e ver, e ela disse: você esteja descansado, não vai conseguir ver porque é nas costas. Mas eu vou relatar tudo certinho, é como se eu estivesse a ver. Gostei também da intervenção e do à vontade que a médica me atendeu, não lhe fixei um nome. De qualquer modo, aconteceu uma segunda e uma terceira vez o mesmo episódio. Uma segunda vez foi tratado na enfermeira que estava internado, com toda a facilidade. Olhavam para mim, eu não tenho o aspecto de ter agora 84 anos, na altura teria 79, coisa do género, ou menos, 6 anos, portanto, devia ser 78. A médica que me veio atender veio à sala onde estava internado e estava à espera de um caquético a cair de maduro, não é? Eu não estava assim tão maduro como imaginou a doutora. E é o senhor, pois estou. Então, olha, sente-se aí, debruce sobre as costas da cadeira e tratou-me ali mesmo e extraiu o líquido que estava a mais fora do peritônio. Numa terceira sessão, chegámos à conclusão, as médicas de nefrologia chegaram à conclusão, propondo-me que o senhor não tente mais, porque é a terceira vez que lhe acontece isto e pode um dia chegar atrasado. Portanto, é melhor passar para a hemodiálise. E daí, passei para a hemodiálise. Continuo a recomendar que a peritoneal é o primeiro caminho a ter. Não é para sempre. Tem uma grande vantagem que não é tão doloroso como a hemodiálise. A hemodiálise é doloroso, no que diz respeito a 2 agulhadas de cada vez que lá estamos, não é? Mas é preciso ter também um espírito colaborante para se fazer a peritoneal, porque senão a pessoa fica a sua responsabilidade dentro de casa, embora com a possibilidade de contacto com alguém que dê uma ajuda, mas a ajuda não está imediata, é à distância, não é? Isso também aconteceu. Quando tinha dúvidas, pegava no telefone, ligava para a enfermeira de referência e ela dava-me a ajuda necessária. Portanto, continuo a aconselhar quem me pergunta que a peritoneal deve ser o primeiro caminho, se a pessoa estiver com capacidade, tiver mentalidade para fazer o tratamento por conta própria, digamos assim, e evitar de atrasar, ou fazer com que atrase o mais possível a hemodiálise. A hemodiálise é o limite, não é? Porque não tenho, com a idade com que eu comecei, já não tinha acesso a transplante. Sei que um colega meu, que entretanto já faleceu, foi transplantado aos 72 anos, e eu com 70 não podia ser. Ora, mas como à partida, logo a partir do primeiro princípio, do primeiro contato, percebi isso, porque foi-me explicado, acontece que opa, a vida que tenho, a situação que eu tenho, há que enfrentar. Portanto, tenho por um feitio otimista e, portanto, não tenho que me queixar da minha passagem pela peritoneal, pelo contrário. Agora, a diálise até ao fim, até quando São Pedro quiser. Portanto, não tem problemas. Penso que isto descreve o entusiasmo que eu tive. Já disse no início que tive o momento de colaborar com a secção de nefrologia a novos candidatos ao tratamento. Penso que a ajuda foi útil para alguns, não terá sido para todos, mas também não é, a minha missão não era convencer toda a gente a fazer a coisa, era pelo menos alertar na minha perspectiva. É isto que eu tinha a dizer em termos de experiência de peritoneal. Gostei, agora não tem condições. Na altura, peritoneal tem um outro inconveniente. É o armazenamento do material que nos é fornecido. Quem não tiver espaço em casa e para o interior do país, tenho conhecimento que algumas pessoas não têm um fator muito importante, que é água canalizada. Quem não tiver essas condições não tem acesso à peritoneal. É isto, a doutora confirmará o que eu estou a dizer. De momento, cheguei ao fim. Muito obrigado.
Obrigado, nós, Sr. Benjamin, mais uma vez. Ahm, não sei se a doutora Ana Marta quer tecer algum comentário à intervenção do Sr. Sim. Benjamin. Posso já responder às últimas questões do seu Benjamin. Quanto Como ao diz? espaço, posso responder às últimas questões do Benjamin, do Sr. Benjamin. Sim, Quanto sim. ao espaço, realmente é necessário ter algum espaço, mas às vezes as empresas entregam de 15 em 15 dias para quem não tem possibilidade de ter um armazém tão grande em casa. E depois é pôr debaixo da cama, assim em sítios que às vezes a gente não se lembra, mas podem ser uma boa alternativa. Mas muitas vezes as entregas, em vez de serem mensais, são de 15 em 15 dias para facilitar a vida às pessoas. Eu sei que sim. Sim, Eu sei que assim entregavam para um mês, mas eu sei que sim. Sei que era possível dividir a coisa em duas fases. é isso. Quanto à água canalizada, não é um impedimento. Pode ser uma barreira, mas não é um impedimento. Eh, Tem é que se usar, se calhar, mais desinfetante, não é? Lava-se nas mãos na mesma, mas utilizar mais desinfetante do que o habitual. Mas não é um impedimento para a diálise peritoneal. A Assim coisa, como o saneamento básico também não é impedimento. desculpa, a coisa foi-me apresentada mais ou menos assim, ou Sim, já foi assim que eu a compreendi. E como sim, não, tinha condições, na altura tinha condições mais capazes, direi claro. que não tive dificuldade em aceitar a situação. Claro. Não, mas não é preciso, não é um impedimento para fazer diálise peritoneal em casa, não. Mas o que me diz as consequências físicas em consequência da diálise, da peritoneal. O caso das hérnias, Ah, sim, as hérnias é um fator. ainda O que hoje, nós fazemos, por exemplo, nas pessoas que têm quistes renais, rins muito grandes, é fazer, por exemplo, automática com menos volumes e ter o peritoneal seco, não ter líquido durante o dia, ou no início usar volumes que não sejam 2 litros, litro e meio, adaptar à pessoa e aumentar de acordo com a tolerância de cada um e do valor das análises. E quando virmos que há risco de hérnias, passamos para a automática durante a noite e com o tal peritoneal seco para tentar otimizar esta diálise o máximo que conseguimos. Mas sim, é um fator. Muitas vezes são corrigidos e corre bem. Portanto, corrige-se as hérnias umbilicais ou os inguinais que surgem. Pode-se ter que fazer uma pausa da diálise peritoneal, que muitas vezes não implica passar para a hemodiálise. E são intercorrências que vão acontecendo, mas que nós conseguimos ultrapassar com a ajuda dos cirurgiões. é- desculpa interromper, doutora, mas Diga. entretanto já passaram 14 anos, ou quase isso, e algo nas avaliações, nos conceitos, né, está melhorado, naturalmente. Há mais notícia, há mais capacidade de avaliação. Aquilo que eu vivi naquele tempo, hoje será mais fácil viver, né? Penso eu que Sim, sim. a tecnologia em si não mudou muito, mas a maneira como se perspectiva as coisas se calhar mudou e Doutora, a máquina agora faz o envio dos dados sim, de forma sim, imediata. No meu tempo ainda era com exatamente, cartãozinho. é verdade. Às vezes é com cartão, outras vezes é online, que também vai ajudar. Sim, é verdade. Portanto, Sim, há essas qualquer coisas diferença. foram mudando, sim, sim, sim. Pois. Tem razão. Portanto, isto é mais um dos pormenorzinhos Sim, bom, e vai do sendo parque do conhecimento. sim, e os telemóveis, os smartphones ajudam-nos a gerir melhor as coisas e Sim, as pessoas não terem que se claro, claro. colocar aos serviços, tipo fotografia do orifício quando há dúvidas ou do líquido, e nós conseguimos ir gerindo e não implica que as pessoas se desloquem tantas vezes, também é verdade. E para qualquer das formas de diálise, hoje há uns tempos, claro, é feito cá dentro do país. Porque há uns anos ainda conheci um amigo meu, que já faleceu há também bastante tempo, que ia fazer a Vigo, ou arredores de Vigo, Porrinho, coisa do género. E outros no Sul iam para Badajoz. Fazer Portanto, diálise, sim. não havia as clínicas aqui. É hemodiálise, sim, agora há muitas Exatamente. clínicas, Mas a sim. peritoneal não estaria tão bem ainda em grande ação. Na Acho, altura, não sei há sim, quantos anos é que existe, mas o peritoneal já existe há vários anos, mas como se centraliza nos hospitais, não está tão. divulgada depois. Sim, mas ao mesmo tempo, como não implica tantas deslocações a cuidados de saúde, acaba por, digamos, os doentes não terem que se deslocar tantas vezes e o transporte não ser tão inconveniente assim, pelo facto de ser mais afastado.
Pois, acaba por, digamos, compensar uma coisa pela outra, assim. é verdade. O que eu costumo dizer é que na diálise peritoneal é uma diálise que é adaptada à pessoa. Eu até costumo utilizar uma expressão que é como um vestido de noiva. Cada um tem o seu e é feito à medida. Então a Pois, gente vai adaptando à pessoa que nós temos à nossa frente. E isso é a grande vantagem dela, porque permite-nos aumentar volumes ou doutora, pôr menos eu volumes, quando casei fui de fato. máquina, manual. Diga? Eu quando casei fui de fato, não foi vestido. Pois, vai, E é foi feito à verdade. medida também. É isso mesmo. Um fato feito à medida. Hum, Não sei se querem passar à parte dos mitos, de desmistificar. Também posso ver aqui o chat, o que é que... Não sei, doutora, eu acho que estamos a ter uma série de perguntas aqui no chat na reunião. Hum, Eu propunha pedirmos responder? sim, pedirmos responder, sim, mas pedirmos talvez às Se pessoas se não querem se colocar a importarem de fazer pergunta esta pergunta diretamente para Está nós. bem, diretamente, ok. pelo menos pela ordem como foram aparecendo. Eu penso que a primeira pergunta foi da Daniela. Sim, tem a ver com o orifício, mas é uma coisa um bocadinho particular. Às vezes há alergias aos pensos e quando isso acontece, como por exemplo a da Ana Fernanda, nós tentamos outro tipo de pensos, um penso mais pequeno, outro tipo de material, e às vezes não usam mesmo de todo o penso e só usam aquela cinta a proteger o catéter. Quando o orifício está muito bem cicatrizado, podemos até evitar o penso. Eu tenho alguns doentes que ficam assim e estão muito bem. Depois, estão aqui a perguntar se podem manter Se calhar, se deixarmos as pessoas fazerem as perguntas e depois Ok, a Daniela, que foi a primeira pessoa a fazer a pergunta. Olá, boa noite. Eu questiono, eu ainda não comecei a fazer a diálise, mas deve estar para breve. E disseram-me que eu não poderia ter os animais de estimação cá dentro de casa. Confere ou não? a recomendação que nós damos é, no sítio das trocas, convém não entrar nem gatos, nem cães, nem coelhos, por causa do pelo, ok? Também recomendamos não meter peluches, nem vasos, por causa do pó que se vai acumulando. É uma medida preventiva. Desde que eles não entrem no sítio das trocas, está tudo bem. Agora, por exemplo, há aquela coisa, e pode dormir comigo? Se fizer a troca no quarto, se calhar é melhor não. Mas dentro de casa eles podem estar. No sítio das trocas é que não convém. Ou seja, tudo é possível com os devidos cuidados e com atenção, nomeadamente nos Sim. momentos de ligar, desligar Sim. e afins. Daniela, estás connosco? Está. Queres então fazer a pergunta, por favor, ao doutor? Qual delas? Pois já pensaste várias. A primeira, talvez? A primeira doutora já respondeu, disse que tinha Uhum. doentes com mais de 3. Sim. Com 3, sim. Sim. Tem que ser. E há mais que 3 ainda? Depois depende um bocadinho do cirurgião e se a pessoa tem ainda condições para manter a técnica, não é? Porque isso também é importante. Como o Sr. Benjamin disse, passados uns anos, ele deixou de poder fazer esta diálise. Porquê? Porque o filtro da diálise peritoneal é o peritônio, que é uma membrana, como eu disse, que reveste a cavidade, as vísceras da cavidade abdominal. E ela, com os líquidos, vai sofrendo alterações ao longo do tempo. E, portanto, temos que perceber se naquele, que essas alterações são muitas vezes de começar a reter os líquidos, não ultrafiltrar, não tirar líquidos, Sim. pode-se mesmo deixar de fazer diálise adequada. E aí nós temos que pensar assim, esta doente está muito bem, esta pessoa está muito bem em diálise peritoneal. Então aí poderá valer a pena trocar o catéter, mas tipo, se já está lá naquele limite, pode não compensar investir noutro catéter, porque a curto prazo, se calhar, e não ia beneficiar de se manter neste tratamento. Portanto, mas sim, é possível. Os cirurgiões, que são quem nos mete o catéter, é que depois têm que ver onde é que o vão colocar e, sobretudo, o orifício de saída não sair em sítios de cicatrizes, porque isso é um meio caminho andado para promover outras infecções e não cicatrizar direito. Mas o nefrologista
pondera estas coisas todas em conjunto com o doente e se valer a E, pena, e há sim. uma perspectiva de duração? Não há, nós não conseguimos dizer esta pessoa vai fazer X anos ou aquela outra, porque nós não sabemos qual vai ser o comportamento do peritoneu. Mas não sabem mais ou menos a média? Há doentes que, já tive doentes com 10 anos, outros que, sei lá, 3 anos, 4, mas isso depende muito. É um bocadinho Pois. como ao transplante, não sabemos até quanto tempo é que ele vai durar. Ok? Uhum. Enquanto que na hemodiálise nós pomos aquele filtro, sabemos aqueles parâmetros todos que pomos na máquina e sabemos que aquilo vai fazer o tratamento que nós prescrevemos, aqui nós temos que nos adaptar ao peritoneu e moldar-nos a ele. Pois. Claro que há comportamentos que também vão ajudar ao longo do tempo a poupar o peritoneu. Por exemplo, se formos umas pessoas cuidadosas, não ingerimos muitos líquidos que não impliquem usar soluções com muita glicose, isso vai nos poupar o peritoneu ao longo do tempo, porque sabemos que quanto mais glicose usarmos, mais degradação de peritoneu vamos ter. Portanto, há medidas que nós ao longo do tempo podemos tentar prevenir, não é? Tipo, mesmo as infecções podem ir degradando o peritoneu. Portanto, são coisas que nós, se tivermos todos os cuidados, podemos, digamos assim, esticar a corda, digamos. Fazer com que dure mais tempo. Respondi? Esclareci? Sim. Sim. E os que têm mais glicose é que é. Os que têm mais glicose, normalmente é por cores que se vê. Que o amarelo é o que tem menos, depois é o verde e depois é o vermelho. Vermelho é o que Eu uso a automática, são 2 verdes e um roxo da Baxter. Os pronto. verdes são da Fresenius, o outro O verde já é ali uma concentração intermédia, portanto, se nós conseguirmos com Mas restrição, não meto tudo na barriga. sim, mas lá está, quanto menos açúcar a gente precisar, melhor. Às Uhum. vezes precisamos mesmo de colocar mais glicose, mas se conseguirmos não usar muito, e isso depende de algumas cuidados alimentares que possamos ter, é favorável. Uhum. Bem, Irene Souza, eu penso que tinha feito uma pergunta. Um comentário. Irene, não sei se quer fazer alguma pergunta. Irene Souza. Penso que não. Bom, continuando. Sim, Sim, Irene, boa noite. boa tarde. Quer fazer alguma pergunta? Não, apenas isto é tudo muito recente para mim, porque o meu filho ficou doente há cerca de um ano e faz diálise peritoneal desde março só. E pronto, ele até tem corrido bastante bem, adaptou-se muito bem. Para ele, a outra hemodiálise é que foi terrível. E então foi muito bom e por isso é que eu estou a assistir para ver se aprende mais coisas sobre isto, que isto é tudo muito recente para nós. É isso, foi só por isso que fiz o comentário só para me apresentar. Mais nada. E estou a ouvir com atenção para aprender o mais possível. Assustou-me agora a doutora Marta dizer que isto pode ser provisório, não é? Sim, Pronto. não é um casamento para a vida toda. Isso Pois, exato. Mas pronto, ele também tem 18 anos, fez o mês passado, esperemos que surja um um transplante. dador para Sim. ele. Eu também estou a fazer testes, sou compatível e a ver se consigo doar, mas pronto, pode acontecer muita coisa. Ele, por exemplo, esta semana teve uma peritonite. Sim, a peritonite é a complicação que nós mais tememos, que é a infecção do líquido, geralmente dá dor abdominal e o líquido fica turvo e tem que ser tratada imediatamente, quanto mais cedo melhor. 95% das peritonites tratam-se em casa,
É raro a gente ter que internar pessoas por causa das peritonites, às vezes é porque ou têm muita dor ou porque estão com frustração marcada, mas é raro. E depois depende da evolução, ao quinto, sexto dia, como é que as coisas estão a evoluir. Mas a maior parte Pois, delas resolvem. Sim, sim, ele veio para casa e fez o tratamento em casa, portanto, o antibiótico numa bolsa, sim, mas agora hoje a médica ligou a dizer para suspender esse e sim, porque fazer o outro só. Pois, depende pronto, do ele faz bichinho que bem. puxou. Sim, exato, isso não me explicou ainda porque temos a É, consulta para a semana, mas pronto, ele anda na universidade e agora desde setembro que está a viver sozinho, já não estou lá, eu para ver como é que aquilo corre, eu é que preparava a máquina e fazia tudo, agora ele faz tudo sozinho, provavelmente foi algum descuido, mãos mal, sim, mal lavadas, às ou vezes fazes assim umas. Este passo se calhar não é preciso. é, É preciso fazer sempre como são ensinados pelos é enfermeiros. isso é isso que eu digo Pôr sempre a sempre, máscara, ter todos os cuidados com que foram ensinados. Porque é às isso, vezes é isso, atalhos é que dão peritonites. E depois é, há coisas é, que nós podemos prevenir. Por exemplo, se for ao dentista, tem que se fazer antibiótico antes, ir com a barriga vazia. Se fizer uma colonoscopia, uma endoscopia também. Tudo coisas preventivas para não ocorrer peritonites que se associam a outro tipo de procedimentos. Mas se fizermos sempre tudo direitinho, sem atalhos, a probabilidade de ter peritonite é muito mais reduzida. Claro que elas podem acontecer e não nos devemos culpabilizar por elas, mas é pois. um risco desta técnica que já está reconhecido. Mas devemos sempre não fazer atalhos. É isso, é o que a médica lhe diz sempre. Se vais sair, prepara a máquina antes, depois vens já cansado, com sono. Isto agora, esta Sim, primeira sim, parte da universidade, claro. estes primeiros tempos Às vezes, sozinhos, né? Pronto, ela dá-lhe sempre esse conselho de ele preparar a máquina antes, quando chegar, pronto, é só desinfetar-se e ligar-se, já não é aquele procedimento todo que ele faz 5 sacos, 8 horas, claro, pois é, demora muito tempo, pronto. Mas claro. pronto, era isso, obrigada Nada. por esclarecerem. Obrigada. Eu vou continuar a ouvir, que é para aprender. Ok. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Não sei se há mais alguém que quer fazer perguntas, estejam à vontade. Sim, eu tenho. Não sei se a minha pergunta é parva, não é? Porque já toda a gente já iniciou o tratamento, mas eu tenho uma dúvida. A diálise, começa-se na barriguinha ou manual ou pode-se fazer já a automática? Em que casos é que se pode passar para a automática? Na nossa unidade, nós fazemos sempre pelo menos um mês de manual. Porquê? Pode falhar a luz e as pessoas precisam sempre ter aquele backup de saber como é que se faz à mão. Mas, por exemplo, passa-se para a automática, ou por condições médicas, por exemplo, as hérnias, para evitar ter tanto líquido dentro da barriga, ou por outro tipo de indicações médicas que possam ter, mas também pelo estilo de vida da pessoa. Se é uma pessoa muito ativa, que trabalha e precisa que aquela troca, 3 trocas ou 4 trocas é um inconveniente para ela, nós passamos para a automática, porque privilegiamos sempre muito a qualidade de vida do doente. Portanto, mas normalmente o primeiro mês fazemos manual para as pessoas estarem familiarizadas, perceberem o que é que têm que fazer e depois podemos passar assim para a máquina. E a aprendizagem é muito rápida também. Mas não há uma política uniforme de todas as unidades. Nós preferimos assim. Eventualmente há outros locais em que podem aprender logo a automatizada, mas nós em Gaia normalmente fazemos assim, achamos que é mais prudente, mas e tem corrido bem. E muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, a máquina vai-me permitir ter mais liberdade, e depois até só fazem 3 trocas e habituam-se àquela rotina que acham que a máquina pode ser até não benéfico naquela altura e acabam por ficar com as 3 trocas e depois só quando passam para 4 é que preferem passar para a automática, sim. Eu faço a automática porque precisava mais do que 4 trocas, então não era Exatamente, isso é nada benéfico para mim. claro, isso é outro dos critérios, é quando nós precisamos de mais diálise e nesta diálise líquidos é que é diálise, não é? A quantidade de líquidos que nós infundimos pode ser necessário mesmo passar para a máquina porque é incomportável fazer 5 ou 6 trocas durante Exato, o eu dia, não é? faço
quando chego do trabalho uma troca extra e depois à noite, quando me vão ligar, quando eu quiser, lá para as 10 ou 11, ligo-me e ela faz a noite toda, quando eu acordo, já terminou, Exatamente. É já isso. estou para andar. Outro motivo, por exemplo, da automática é, imaginem que é uma pessoa que depende de outra para fazer diálise, que nós chamamos o apoio ou o helper. Pode ser uma alternativa, ter a máquina que assim, a pessoa que vai fazer tratamento a outra, um filho que faz ao pai, ou a esposa que faz ao marido, o que seja, tem menos trabalho, não é? Só tem que montar a máquina à noite, fazer a conexão, desligar de manhã e fica livre. E assim é benéfico para os dois, quando há necessidade de ter um apoio, porque as pessoas assim o preferem. Muito bem. Logo no início tivemos uma pergunta da Marta, penso Uhum. que tinha a ver com pensos, com alergias, não sei se É, o catéter, não sei se a Marta quer falar um bocadinho sobre isso, fazer alguma pergunta, eu sei que a eu, doutora já respondeu, mas Marta, quer falar um bocadinho sobre a sua experiência e corre bem, corre menos mal? Menos bem? Estou sem som, o meu som vai embora, não sei porquê. Não tem Bom, problema. vamos lá ver agora. Pronto, o que eu coloquei, as dúvidas que me surgiram, coloquei no chat e já me foram respondidas. No entanto, é assim, faço diálise peritoneal há cerca de 2 anos, vai fazer agora em janeiro 2 anos. Comecei com manual durante um mês e depois passei para a peritoneal. Dou muito bem com a peritoneal, portanto, eu ainda trabalho, deixa-me o dia completamente livre. Consegui entrar muito bem no mecanismo de montar máquina e ligar-me à máquina e desligar à máquina e essas coisas todas. Tem corrido muito bem, felizmente, ainda não fiz infecção nenhuma, felizmente. É só realmente as alergias aos pensos. Eu sinto-me mais confortável com o penso do que colocar a compressa com a rede. Agora uso a compressa com a rede porque isto está muito, muito inflamado, resultante da utilização dos pensos. Ponho só os pensos realmente quando é para tomar banho, mas tiro de imediato e coloco logo a compressa e a rede. Já falei nisto, já falei nesta situação lá na nefrologia e a solução que eles me apresentam é realmente utilizar as compressas e deixar de colocar os pensos, mas eu sinto muito mais confortável com os pensos. Eu preciso arranjar uma solução, uma alternativa, porque pronto, sinto muito melhor com os pensos, mas não sei se haverá. Foi esta a minha dúvida que sabe surgiu. aquele rolinho, que é assim uma fita de rolinho, Não conheço, doutora. parece uma Essa. fita cola, mas é do papel, digamos assim. E Quando, coloco em cima. sim, com uma compressa a colocar, pode Sim. ser uma alternativa a quem não faça alergia, mas isso não é nada como experimentar. Ok. E esses E rolinhos é eu o que eu posso. disse, já eu tenho doentes que nem usam nada. Nada, pois. Mas eu nada não me sinto confortável sem nada. Penso que está ali o buraco e pode entrar para lá. Não, mas se ele estiver bem cicatrizado, até Não há problema. não. É engraçado que eu vi a senhora que estava a E ela exemplificar no não seu tem, vídeo. Ela não tem nada e inclusive, só tem uma cinta, que é assim, tinha as calças muito perto do orifício. sim. E eu pensei, meu Deus, está tão perto do orifício. Pensei Ah, eu. não, mas não há Mas problema. não há problema. Fica ali, sim. Ok, pronto. Desde, não há problema. Ok. Pronto, muito obrigada. E cá vou Nada. eu andando com a minha com liga e desliga. Mas pronto, desde que vá andando é bom. Até quando não Sim. sei, não é? Pronto. Olha, já Obrigada. responderam, é adesivo de celulose. Ai, adesivo de celulose, vou anotar. Obrigada. Eu não sabia. Adesivo Eu de chamo-lhe o rolinho e toda a celulose. gente. Ok. Muito obrigada. Não. Eu queria também sugerir, nós temos na Arquir, vendemos uns cintos. Os cintos são mais para segurar o catéter, para não ficar pendurado. Eu posso partilhar aqui o que. Eu comprei também uns cintinhos desses e tenho. Quando uso o penso, eu coloco o cinto, sim, Pronto, o para que eu segurar o sugiro é colocar catéter. só uma compressa junto do orifício e depois o cinto a Por segurar cima. a compressa. Ok, E quer dizer, é uma sugestão. Eu vou só está partilhar bem. aqui um bocadinho os cintos que nós temos. Sim. Então, no nosso site temos em
em bege e em preto. Ah, ok, estou a ver. E passa por cima do orifício, não passa? Por cima da Depois compressa que se ajusta põe. conforme se sentir mais Capaz de- confortável. Ok. Portanto, seria colocar a compressa e depois o cinto a O cintinho prender, por cima. não Pois, cola, não é? muito bem. Pronto, depois, se necessitarem. Ok, eu depois, se precisar, envio um pedido. Enviam à cobrança. Envio Mas enviamos por CTT, sim. por CDT, está bem. Obrigada. Rita Paz. Tinha também, não sei se tem alguma questão, se quer comentar a sua experiência. Sim, Rita, boa noite. Estão-me a ouvir, é? Sim, sim. Eu não estava a perceber, não percebo muito bem deste. Tentei entrar, há bocadinho não estava a conseguir ouvir bem, foi pelo Facebook, e agora entretanto consegui pelo Zoom, mas não estava a conseguir perceber se me conseguiam ouvir ou não. Sim, tenho muito gosto. Eu comecei a fazer diálise faz um ano em agosto. Fez um ano em agosto deste ano. Sou seguida no Hospital Beatriz Anjo. E, e realmente eu aconselho a toda a gente que possa efetivamente fazer a diálise. Eu faço a automática, mas tivemos ensino de, tanto eu como o meu marido, ele esteve sempre comigo, tivemos ensino também de manual, exatamente para o caso de acontecer algum imprevisto, como é óbvio, e termos que utilizar a manual. Já tive uma peritonite, não sei muito mais como é que aconteceu, é daquelas coisas que, pronto, pergunto-me como é que pode ter acontecido, porque realmente esta parte da higienização da casa, a nossa, a nível de cuidado, é bastante rigoroso, somos bastante rigorosos, mas pronto, aconteceu. Tive também, logo no início, a seguir a ter feito uma cirurgia porque tinha duas hérnias muito grandes e tiveram que ser retiradas ou arranjadas, e apareceu-me realmente uma infecção no orifício do catéter. Mas foi tudo tratado sem grande problema, penso eu, porque confio imenso nos profissionais que têm comigo. E pronto, foi tudo muito rápido, eu dirigi-me logo ao hospital, falei logo com eles também por telefone, enviei fotografias e assim é, quando acontece alguma coisa tenho sempre este apoio muito grande. E pronto, e está a correr muito bem. Eu durmo a noite toda, praticamente, e acordo de manhã, e desligo-me. Infelizmente, já não estou a trabalhar, pronto, gostava muito, mas porque no início, por causa das hérnias, e o meu trabalho era um trabalho que, pronto, exigia algum esforço físico também. Não estou, e essa é a única pena minha, porque o resto está tudo a correr muito bem. Eu agradeço imenso também estas reuniões que vocês fazem para nos elucidar e para nos ajudarmos no fundo. Obrigada. O objetivo da APIR também é muito isto, é para os doentes que trabalhamos e tentamos responder o melhor possível às perguntas e aos desafios e tentamos encontrar-nos com as pessoas que podem explicar melhor do que nós. Boa noite, Eduardo. Doutor, boa Posso noite, dar uma doutor. palavra? Sim, claro. Eu tinha que dar uma palavra agora mesmo, porque eu tenho a sorte de ser o médico da Rita, que acabou de falar. Acho que ela não se apercebeu que eu estava cá e eu estava a ver se ela dizia alguma coisa de mal, mas pelos vistos não nos deixou nada mal na pintura. Eu só queria aproveitar, antes de mais, para dar os parabéns à
Ana Marta, que fez uma apresentação excelente, e só explicar o caso particular da Rita, porque a Rita nos põe alguns desafios, mas de facto tem-se portado de uma forma exemplar. E como eu digo, a diálise peritoneal é para as pessoas que a podem fazer, não têm contraindicações, e para aquelas que querem, porque de facto fazer diálise peritoneal implica que as pessoas o queiram fazer, porque o vão fazer em casa, e isso traz muita responsabilidade e nós temos que confiar nelas, e elas próprias têm que agarrar as rédeas deste tratamento. E a Rita, não entrando em pormenores, é uma doente que para a diálise peritoneal pode ser, de facto, um grande desafio, por causa da própria doença de base, que lhe aumenta a pressão intraperitoneal, com uns quistos muito grandes, já com várias cirurgias prévias, várias hérnias que poderiam vir a dificultar o processo, e a verdade é que, e por isso é que ela diz que iniciou muito rapidamente a diálise peritoneal automatizada, a verdade é que com isto conseguimos ter um tratamento que está a funcionar há aproximadamente 1 ano e meio, com uma outra ocorrência que se trataram linearmente, mas que a permitem fazer o seu dia-a-dia de uma forma ótima, está extremamente bem adaptada, com a vantagem de ter o património dela venoso, não ter utilizado uma única veia para fazer algum tratamento de diálise, e com uma qualidade de vida que a mim me deixa sempre muito alegre. E só lhe tenho a dar os parabéns por isso. Obrigado, doutor. Entretanto, Matilde Correia, que é uma colega nossa da APIRA, penso eu que da Delegação Regional Centro, também, se puder contribuir, se ela já fez aqui uma pergunta, uma observação. Matilde. Boa noite a todos. Boa noite. Queria dar os parabéns a ti, porque efetivamente estás a coordenar um webinar fantástico, pelo número de pessoas que estão a assistir e pelo número de intervenções que estão a haver. E muito obrigada, doutora Marta, pela sua apresentação. Pronto, os centros que nós temos no país não se comportam todos da mesma maneira em relação à velocidade em que as pessoas entram em diálise automática, e o reparo que eu fiz foi só que, por exemplo, nós no Hospital Pediátrico em Coimbra, quando os meninos entram em diálise, não fazemos aquele interregno de 1 mês ou 3 semanas de diálise manual, porque também limitamos o número de manipulações do catéter quando eles passam a fazer a diálise automática. Portanto, eles, quando saem do hospital, fazem uns treinos no hospital, e quando vão para casa já vão fazer a diálise automática. Foi só isso que eu disse. Mas posso também acrescentar que o meu filho fez diálise peritoneal, não teve nenhuma intercorrência, temos uma gata em casa. A gata ficou muito triste porque deixou de poder entrar no quarto do Diogo durante o tempo que ele esteve a fazer diálise, porque efetivamente eu não deixava a gata entrar no quarto por causa dos pelos, porque na máquina, na cicladora, se os pelos se meterem naqueles filamentos, isso pode depois comprometer o tratamento. Portanto, a gata ficava sofridamente à porta do quarto do Diogo, mas estava tudo bem. Eu peço desculpa de não ter imagem, mas a minha câmara avariou-se no decurso deste webinar e eu fiquei sem imagem. Boa noite a todos. Boa noite. A pediatria tem essa particularidade, não é? É mais, os meninos precisam de volumes mais baixos, é mais fácil de controlar na automática e, portanto, passam quase logo para a automática desde o início. Até porque depois também precisamos libertar os pais para as outras tarefas. Sim. Mas sim, todas as unidades têm a sua política. Eu falei da experiência do meu hospital, mas cada uma tem a sua política de iniciar os tratamentos. Agora eu tinha aqui 2 perguntas. Uma, eu quando iniciei os tratamentos hormonais, quando
quando me descobriram o problema da insuficiência renal, que foi de forma muito abrupta, sem pré-aviso, foi numa fase muito avançada. Eu tive uma infecção com o primeiro catéter que alguma vez tive no corpo, pelo menos que me recordo, não tenham contado, que levou a uma endocardite, uma degradação da válvula aórtica, pronto. Ou seja, eu criei uma grande aversão a tudo o que implicasse infecções, obviamente como endocardite provocada por uma infecção no catéter, dificilmente, ou não será impossível, mas é muito difícil acontecer em diálise peritoneal, normal é as peritonites, mas pessoalmente fiquei muito, marcou muito e fiquei ali entro no hospital com problema, saio com 2, fiquei ali muito reticente em relação à diálise peritoneal. No entanto, ao longo dos anos, nunca me foi proposto de forma nunca insistiram muito para ponderar ou para pensar na diálise peritoneal, nunca houve grande formação ou grande informação nesse sentido, dos prós, dos contras. E eu pergunto-me se eventualmente a estatura poderá ser uma limitação em alguns pacientes. A estatura, volume corporal, eu não sou uma pessoa forte, mas sou uma pessoa bastante mais alta que a média, 1,87 m, portanto, se isso pode influenciar. Aproveitava, também já fazia a segunda pergunta da rajada, depois deixava a doutora dar-me explicações. Uma pergunta que nos últimos dias, em conversa mesmo com amigos, com colegas de trabalho, no grupo pessoal, que me foi feita, ou pelo menos foi questionado, em diálise peritoneal automatizada, com a cicladora, se é possível ter uma relação íntima com o parceiro, a quando do tratamento, da circulação, porque se faz durante a noite, durante o sono. É uma pergunta pertinente e que eu até hoje nunca ouvi, sei mais ou menos a resposta, mas nunca ouvi os especialistas a referirem-se a isso e a explicarem aquilo que para mim parece um bocadinho óbvio, mas já agora se a doutora pudesse elucidar, isto também poderá ser importante, principalmente numa faixa bastante jovem, por vezes não é só faixa etária mais avançada, e também nem por aí é uma limitação, nem pouco mais ou menos. Sim. É a primeira vez que me estão a fazer essa pergunta. Mas acho que não é um impedimento. Mas também aí também parte a imaginação, não é? Antes, depois, mas não é um impedimento. Às vezes aparecem nos traumatismos do orifício e a gente desconfia do que seja, mas nunca ninguém se abriu, digamos assim, mas não é um impedimento. O fio é comprido, digamos assim, até permitir, por exemplo, se a casa de banho for perto, permite deslocar-se à casa de banho. Portanto, acho que não é todo um impedimento. Quanto às infecções, as peritonites não estão associadas a infecções da corrente sanguínea, que essas sim é que levam quer dizer, podem haver sepsis graves, sim, mas é muito raro haver descrições de infecções das válvulas cardíacas secundárias à peritonite. Nunca tive nenhuma, nunca me apercebesse na literatura, também nunca vi nenhuma. Eu acho que desde que há também, isto fora da parte das infecções, desde que há as consultas de esclarecimento protocoladas, que a diálise peritoneal é uma maior informação sobre a doença. Por exemplo, os estudantes que são propostos que nós achamos que têm que ser esclarecidos, vão a uma consulta com outro colega que faz este tipo de consultas e com enfermeiros, depois cada hospital tem o seu modelo, em que são apresentadas as diferentes técnicas, diálise peritoneal, hemodiálise, transplante, doador vivo, cadáver, tudo, e as pessoas ficam mais esclarecidas nestes tratamentos e, portanto, foi uma maneira de se difundir mais a diálise peritoneal e cada vez mais se aborda as duas diálises no início dos tratamentos para as pessoas poderem escolher aquela que se adapta melhor à vida delas. Pode ser até um transplante de dor vivo, o que for. Em relação à estatura, não existe. A estatura não existe. À partida, não. pode haver outras limitações, mas sim. não a estatura. A obesidade assim mórbida é mais complicado, mas a estatura não. Tenho doentes altos, com 1,80 m.
Ok. Não sei se há mais alguma pergunta. Nós temos também aqui já alguns comentários na página do Facebook, no live. Se houver alguma pergunta, podem colocar. Aguardamos um momento. Caso contrário, vamos passar a ler alguns comentários. José Miguel Correia, o nosso presidente da Direção Nacional. Olá, boa noite a todos. Eduardo, podes se calhar seguir com os temas do Facebook, com as perguntas ou pronto, as indicações, e depois eu falo um bocadinho mais para o final, ou seja, não vamos deixar os doentes, sim, os nossos colegas. Muito bem. Eu penso que até agora, maioritariamente no Facebook, temos mais comentários do que propriamente perguntas. Paula Sarilho Pereira diz que sempre fez diálise peritoneal automatizada, estava a trabalhar, não viu a necessidade de fazer a manual. Psicologicamente seria complicado para ela fazer a manual. Nuno Filipe Ribeiro foi operado terça-feira esta semana para fazer a diálise peritoneal. Vai correr bem. Só custa, quer dizer, custa sempre, mas a fase inicial é mais assustadora, começa a entrar na rotina. A Paula Sarilho Pereira, penso que é mesmo, fez novamente um comentário. Tinha 16 anos de hemodiálise, ou tem 16 anos de hemodiálise, passou por 4 anos de peritoneal sempre automatizada e 7 anos de transplante. É uma super fã da hemodiálise, nada fã da peritoneal. Para só acrescentar uma coisa sobre isso. Quando as pessoas começam com hemodiálise, a diálise peritoneal funciona bem enquanto os rins ainda trabalham, ainda quando se tem uma diurese residual. Porque depois de perdermos a diurese residual, para atingirmos os objetivos da diálise, de ultrafiltração e de dose de diálise, é muito mais complicado. Portanto, no sentido de pensarmos a longo prazo na vida de uma pessoa, funciona melhor se começarmos por diálise peritoneal, serem transplantados e depois irem para a hemodiálise, do que ir da hemodiálise para a diálise peritoneal. Nós já sabemos que este trajeto não é o melhor para a pessoa, nem que vai implicar muitos mais volumes e que se calhar não vamos conseguir ter os objetivos que poderíamos ter se começássemos com a diálise peritoneal. Portanto, no sentido de perspectivarmos a vida na doença renal crónica, começar pela diálise peritoneal vai permitir poupar mais veias, preservar a função renal residual durante mais tempo, porque quem faz hemodiálise perde a função renal residual mais rapidamente, geralmente. Isto na medicina nem sempre nem nunca, mas geralmente é assim. E é o trajeto, digamos, mais normal, aquele que vamos rentabilizar melhor todo o tipo de tratamentos. Porque nós sabemos que a diálise peritoneal depois da hemodiálise não vai funcionar tão bem. Isso é um dado que nós temos conhecimento e há estudos que nos dizem isso. Que é bastante relevante. Temos aqui também o Sr. António Ferreira, que diz que fez hemodiálise durante 5 anos, está transplantado desde 1992. Ou seja, 30 anos, perto disso, vou passar. Está em rejeição do rim e está na dúvida de qual a diálise vai optar. Numa situação destas, é que a doutora... Há quem opte pela diálise peritoneal a seguir a um transplante. E como ainda tem função renal residual, às vezes até se deixa os imunossupressores numa dose mais baixinha durante mais tempo, perspectivando outro transplante ou não, depende. Eu não tenho tanta experiência nisso, porque como não tenho doentes transplantados no Hospital de Gaia, depois também não tenho na diálise peritoneal. Mas sim, há centros que têm essa experiência e que pode funcionar, é uma opção. Porque o enxerto acaba por funcionar também durante mais tempo. Um espectador, assim dizer, Nuno Filipe Ribeiro, diz que o problema da diálise peritoneal são as dores.
Dores? Mas dores onde? Em quê? Não é mais explícito. São mesmo. É um tratamento que não é suposto haver dor, portanto tem que se perceber de onde é que vem a dor, porque não é suposto haver dor na diálise peritoneal. Às vezes já há uma dor quando no final da drenagem, porque o catéter está junto à bexiga e parece que suga, aqueles buraquinhos parece que sugam a bexiga e pode dar alguma dor. Mas às vezes o que se faz é reduzir a velocidade da drenagem e acaba por passar essa dor. Portanto, ele não é um tratamento doloroso e, portanto, se tem dor, tem que se perceber porquê. Ou seja, não é natural, Não é é expectável que suposto, não. E nem deixa aquele estado de cansaço após o tratamento, não. É uma coisa que também é típica. Pode ser aquela dor quando fazemos tipo a manual, em que está a esvaziar e depois É aparecem isso. aquelas bolinhas, quer dizer que já está, já não vai ser Sim, mais líquido, parece que está a sugar a bexiga e mas dá depois passa. desconforto. Depois passa. É. Agora na hemodiálise isso aí é que eu tenho dor e emocional e psicológica é tudo. Mas isso sou eu. E aqui algum comentário? Estou agora com algumas dificuldades em encontrar. Penso que não, em termos de comentários no Facebook, ficamos por aqui. Eu penso que podemos passar aos mitos, alguns deles provavelmente já foram respondidos, mas vamos deitar paredes abaixo, vou tentar. Marta? O Nuno Filipe Ribeiro diz que foi na barriga após a cirurgia. Catéter mal posicionado, pode ser. Depois da cirurgia, a cirurgia é como se fosse, abre-se, digamos, a parede abdominal como se fosse para tratar uma apendicite, para remover, não tem aquela inflamação, mas é semelhante. Claro que é suposto haver uma dor própria do tipo de cirurgia, mas que com analgesia simples consegue-se controlar. E depois também tenho aqui, estou aqui a ver, muito interessante a partilha do Paulo Sarilho Pereira em relação às relações sexuais. Eu convido a vocês lerem depois no Facebook, porque não é nada como a experiência. Pronto, e tínhamos aqui também Maria Conceição Oliveira, mas eu acho que é uma questão semelhante ao António Ferreira. Eu já fui transplantada, mas sem sucesso, impede de fazer diálise peritoneal. Não impede. É uma transição comum. Então, vamos passar então aqui algumas ideias que algumas já foram respondidas, mas de qualquer forma, outras talvez não. Eu vou partilhar aqui. Aqui uma situação interessante da Graça Valinho, que é enfermeira da diálise peritoneal, e ela partilha o facto dos doentes gostarem tanto de fazer diálise peritoneal que já quando o peritoneu não está a ser eficaz, fazem diálise híbrida, que devem fazer hemodiálise uma vez por semana e os restantes dos dias diálise peritoneal. É uma opção, tem é que ser feita no hospital onde os doentes estão por causa do preço compreensível e dos custos, essas coisas. Mas é uma possibilidade, não é muito comum nós fazermos, mas é uma possibilidade que se pode ter em conta. Depende também da capacidade dos serviços de hemodiálise hospitalares de poderem ter essa modalidade. A pessoa não faz na clínica, faz a sua diálise peritoneal em casa e um dia por semana vai ao hospital fazer hemodiálise. Sim, desculpe, estava mudo. Sim. Então, passar aqui. Então, aqui também já falámos, em diálise peritoneal é possível ter animais domésticos em casa. Sim, desde que não vão aos sítios das trocas, é muito possível ter, sim. Quando diz ao sítio das trocas, é mesmo que a pessoa não esteja a fazer a troca, ou seja... Sim, por causa dos pelos que se vão acumulando e pronto, não convém.
diálise peritoneal pode ser de férias? Pode ser de férias, tem que se avisar as empresas algum tempo antes, não é preciso ser um mês, mas isso também quando a gente programa as férias é nesse sentido. E o material é posto no hotel, no apartamento, na casa dos amigos, dos familiares, para onde as pessoas vão. Dentro da Europa é muito fácil, claro que viagens mais exóticas pode ser mais complicado, mas com o tempo não é possível conseguir-se fazer. Não há limitação Mesmo nos Estados Unidos é possível. exato, em termos de países, não há limitação, quer dizer, Há alguns que por exemplo, é mais complicado porque há alguns países africanos que nem sequer têm material, não é? Por exemplo, em Angola não, acho que não se faz diálise peritoneal, em Moçambique imagino que também não, tem que ser tudo a partir da África do Sul, mas é uma questão de planear e pode-se ir para muitos diferentes países fazer diálise peritoneal. Mas não se esqueçam, se forem para os Açores, têm que levar o resto do material, porque eles só levam mesmo os caixotes. Ok. Aconteceu-me isso. Eu tive que ir ao hospital e por acaso elas foram muito queridas e deram-me material lá nos Açores. Tipo o material do penso e essas coisas, não é? Estampinhas? Os sistemas, adaptadores, essas coisas todas. Ok. Eu tive que É bom levar. saber. Mas Eu não normalmente deixam o material todo, sim. Talvez o penso tenha Só trouxeram as caixas verdes. Ok. Se eu quisesse o roxo, tinha que ser eu a levar, porque não faz parte das desenhos. Certo. Pois, isso é outra situação, sim. E agora? Pode-se ir à praia? Pode-se ir à praia. Até a água do mar, como é hipertónica, já tive doentes que tinham problemas de orifício com a água do mar até ficou melhor. Porque muitas vezes quando temos orifícios duvidosos que pomos é soro hipertónico, que é salgado, digamos assim. Pode-se ir à praia, desde que se tenha cuidado depois de sair da praia fazer logo os cuidados do orifício. Sim. Piscina também pode-se ir à Desculpa, piscina. sair da praia ou sair da água? Não, sair da Estar o praia. dia inteiro na praia ou uma manhã Sim, não vale a pena levar cuidados de penso para a praia. Posso ir à praia, sim. Depois, piscina públicas, nós não aconselhamos muito, por causa das infecções e essas coisas todas. Mas se for privada, não há problema. Aconselham, Há uma coisa que se pode fazer, por exemplo, se gosta muito de fazer hidroginástica, não queremos prescindir disso, é usar sacos de colostomia, que depois se fixam ali em redor ao orifício de saída. Claro que depois tem outro tipo de custos, mas é possível também usar-se isso. E ir para uma piscina pública, se gostar, por exemplo, de fazer muito hidroginástica ou alguma atividade em piscinas públicas. Eduardo, ias falar? Deixa-me puxar o rolo atrás. No caso de piscinas privadas, há vantagens mesmo assim em aumentar ligeiramente a concentração de cloro livre? Não, Não? É a mesma coisa? não. Ok. Pode fazer desporto, claro que sim. Há algumas imagens na internet até de montanhistas a fazerem escalada em montanhas, veleiros, tudo. Desde que não seja desporto de contacto, mas esse também, por exemplo, no transplante não é aconselhável, não é? Tipo, mas pode-se fazer desporto e deve-se. Pode apanhar muitas infecções. É aquilo que eu dizia, se não fizermos atalhos e tivermos todos os cuidados, as infecções vão ser mesmo muito poucas. Claro que podem apanhar infecções, elas são uma complicação que nós conhecemos da técnica, mas se fizermos tudo direitinho, elas vão ser poucas e são resolvidas 95, 96% das vezes em casa. Implicam internamento. Não é um curso nada difícil, depende das pessoas e a equipa de enfermagem e nós médicos também nos adaptamos a cada um. Há pessoas que em 3 dias aprendem, outras que precisam de 2 meses, cada um precisa do tempo que precisa, temos que nos adaptar à capacidade de aprendizagem da pessoa, da maneira como ela aprende, como é que ela adquire os conhecimentos, mas não é nenhum curso difícil, nada disso. Não é autopulsionar, não há punções aqui, há conexões. Não mexes com sangue nem com veias, nada.
Tenho que ter um catéter, posso sangrar. É raro, às vezes se dermos um puxão a catéter podemos traumatizá-lo e ele sangrar, mas é muito raro. E nunca é assim, um sanguinho pequenino, é um traumatismo ligeiro. É todos os dias, é verdade. Numa fase inicial, por exemplo, eu tenho pessoas que se têm uma dialurese residual boa e a diálise está bem, podem, por exemplo, não fazer ao domingo ou ao sábado, escolhem um dia para não fazer, é uma das possibilidades, mas a ideia é que sobe tempo para as pessoas e isso é primordial nesta diálise. Ou se for preciso passar logo para a automatizada, ou nós temos que adaptar, porque a ideia é a diálise adaptar-se à vida da pessoa e não a pessoa adaptar-se à diálise. A DP é para dar tempo às pessoas. Claro que o fazer todos os dias pode cansar, mas não estou a dizer que não há às vezes essa exaustão, mas a ideia aqui é permitir que as pessoas tenham tempo para elas e para fazer as atividades sociais, familiares e de trabalho. Se não houver contraindicações, ela pode se aplicar desde que aquilo que o Luís disse, desde que as pessoas estejam motivadas e tenham condições para isso, todas as pessoas podem fazer. Pessoas diabéticas podem fazer, os obesos também podem, é mais difícil às vezes colocar o catéter, mas também não é contraindicação. Os idosos, se forem capazes, a idade não é uma contraindicação e às vezes se a família concordar que não quer que a pessoa saia de casa e se responsabilizar alguém pelo tratamento, uma pessoa ou duas, pode ter aquilo que nós chamamos o helper, outra pessoa a fazer a diálise por outra, com outras incapacidades. Depende das incapacidades. As barreiras, às vezes, nós temos que ter imaginação para as ultrapassar e temos que arranjar alternativas. São raras aquelas situações de contraindicações mesmo definitivas. Essas são mais, por exemplo, como eu já tinha dito, doenças inflamatórias intestinais ativas ou psicoses ativas. Isso aí pode contraindicar fazer diálise peritoneal. As outras situações podemos tentar contornar desde que as pessoas estejam motivadas para este tratamento, que é um tratamento de autodiálise que implica uma responsabilização da pessoa ou da família para fazer. No caso, por exemplo, de pessoas que não têm tantas capacidades, elas que são idosos e que precisam de uma pessoa que faça o tratamento. Os rins poliquísticos não são uma contraindicação. As pessoas podem ter a necessidade de volumes mais baixos, quase de certeza, passarem para a automatizada mais no início, mas não são de toda uma contraindicação, nem os ex-transplantados. Também é um caminho possível do transplante e a seguir diálise peritoneal. Doutora Ana Marta, no caso aqui das outras incapacidades, não sei se têm experiência, conhecem casos de pessoas ou com mobilidade reduzida ou invisuais. A cuidado visual reduzida implica ter um helper, porque realmente a conexão tem que ter muito cuidado porque aí o risco de contaminação é grande. Se tiver alguém disponível para fazer a técnica, por exemplo, se é um casal e estão os dois em casa e, sei lá, a esposa ou o marido não querem que a outra pessoa saia ou acham que é mais cómodo para ela fazer diálise peritoneal, se ela quiser se responsabilizar, é uma opção. Já tive, por exemplo, um doente que tinha quem fosse, tinham possibilidade, pagavam, pronto, enfermeiros irem fazer as 3 trocas a casa por dia. Isso, há países em que há esses programas de DP assistida, nós em Portugal não temos. A DP assistida que nós temos é feita por ou pessoas que vivem na mesma casa ou familiares que se querem responsabilizar pelo tratamento. Isso tenho alguns casos de pessoa, do cônjuge que prefere fazer o tratamento ao marido ou à esposa, ou ajuda, pode não ajudar em tudo, pode ajudar só a pôr, se pendurar os sacos, pode só ajudar a montar a máquina, mas a conexão ser feita pelo próprio doente. Há várias maneiras de ajudar, mas é uma possibilidade. Aqui, Marta, só em relação aqui a esta parte do mito número 11, aqui no comentário da enfermeira Graça Valinho no Facebook,
Diz que tem um utente que faz 100 anos em janeiro e é autónomo na sua diálise peritoneal. Uau. Sim, é possível. Há sempre O, exceções. o doente há mais tempo no meu programa é o doente mais velho, tem 80 anos. Portanto, e vai sozinho para a aldeia e está lá, está tudo bem. Passou recentemente para a automática, estava com muitos receios, mas conseguimos que ele ultrapassasse todos esses receios e agora sente-se bem. E, tá, e é um exemplo de doente. Tem pai 9 ou 10 anos, teve uma vez uma peritonite e tem 80 anos agora. Portanto, já não começou também muito, começou numa idade já de 70 anos ou 72 anos, já não me lembro, a fazer diálise peritoneal. A idade é um número. Exatamente. Não tem que implicar por não serem autónomos. Muito pelo contrário. Podemos então. Não, tem que fazer tudo da conexão, mas tem sempre o apoio do hospital, um telefonema, estamos lá sempre disponíveis para as dúvidas todas que tiverem, para atender todas as complicações. Isto é também uma questão do vídeo da Dona Fernanda, que também respondeu Sim, sempre apoio, tanto do hospital como depois também da empresa que sim, fornece das os. enfermeiras, sim, sim. Não tem que comprar nada. É tudo fornecido e pago pelo Serviço Nacional de Saúde. Não, pode fazer fora, pode ir fazer o fim de semana à casa de uma familiar, que não há problema nenhum. Acho que aqui também se pode pensar pessoas que trabalham, se podem fazer no Sim, eu trabalho ou tinha um senhor que agora está transplantado, que tinha uma empresa de material médico, ia muitas vezes a feiras internacionais e lá ia ele, nós pedíamos o material e ele fazia no hotel, não havia problema nenhum. E correu sempre tudo bem. Ia para a Alemanha, chegou a ir para a Flórida, tudo ok. Isto não é um casamento para a vida, pode-se escolher sempre e mudar, ok? Isto não é uma obrigação, a ideia não é essa. Pode-se começar pela DP e, se não se gostar, mudar-se sem problema nenhum. Não tem que fazer obras, tem que ter o mais importante é ter um espaço limpo, mas não é preciso sítios perfeitos, porque não é preciso. Há menos restrições alimentares, porque como é uma diálise que é feita todos os dias, acaba por haver uma remoção continuada dos tóxicos que se vão acumulando, potássio, fósforo, essas coisas todas. E mesmo dos líquidos, portanto, não tem que se fazer muitas restrições alimentares. Depois também depende das análises, que nós fazemos dependendo das análises, vamos restringindo, aumentando a medicação para associar, porque também não queremos que as pessoas fiquem desnutridas, mas não há necessidade de fazer as restrições alimentares habituais para um doente renal crónico. E tudo. Tá bom. Não sei se há mais alguma pergunta. Se não, passamos ao José Miguel. Já está em espera há algum tempo. Para deitarmos as paredes abaixo. Não, é verdade, as pessoas às vezes têm medo muitas vezes de não fazer este tratamento, porque para já é levar o tratamento para casa e estar em contacto as 24 horas com o tratamento. E depois é as condições, pensam que não têm as condições adequadas a fazer este tipo de tratamento. Basicamente, o que eu queria dizer, pronto, eu fiz também a diálise peritoneal, fiz 3 meses, como eu sou transplantado de dor vivo, e eu com uma doença de base é rins poliquísticos. Inicialmente não foi a infusão que fazia do líquido, era 2 litros, era o saco inteiro, e depois tive que me adaptar a reduzir, fazer outra troca durante o dia, porque ficava com o abdômen muito inchado, muito dilatado. Tive que ir ao hospital porque
praticamente deixei de comer e deixei de beber porque oprimia-me o estômago e então pronto, deixei mesmo praticamente. Foi quando cheguei ao hospital tinha o potássio muito baixo, tive que ficar internado a soro durante uma noite para poder restabelecer os valores. Foi só a única intercorrência que eu tive na diálise peritoneal. Não fiz sempre a manual, porque não havia necessidade de fazer a automatizada. Pronto, eu fui seguido aqui no Beatriz Ângelo durante muito tempo e pronto, é uma casa que eu sou muito querido e que me traz boas recordações. Todo o pessoal, eu acho que é inerente a todos os colegas que fazem tratamento, seja diálise ou hemodiálise. Pronto, temos sempre dentro do tratamento temos sempre boa relação depois com os profissionais de saúde, o qual foi muito bem atendido também. Hoje atualmente sou seguido no Hospital Santa Maria, mas pronto, mas às vezes até recordo muito dos enfermeiros da diálise peritoneal, ou seja, os médicos, ou seja, tenho uma excelente relação com eles e de tal ponto de eu muitas vezes ir falar com o meu médico no início em questões de transplante, e ele dizia: eu tenho muito gosto em receber-te, em falar contigo, mas esse tema já tem que ser com o hospital onde tu és seguido, que é a equipa médica. Mas pronto, estou aqui, estou disponível para ouvir as tuas dúvidas. Falando ali uma relação com o Eduardo, falou um tema que é um tema que não se fala nem nas consultas de preparação, nem multidisciplinares, não se fala rigorosamente nada. É sobre a doença e a sexologia, ou a relação a relação no casamento, ou com o parceiro ou a parceira. É algo que eu já falei há umas vezes no seio da associação. Pronto, tentar arranjar um profissional para debater esta situação. É um tema muito, muito delicado, porque as pessoas muitas vezes ficam pronto, não se querem expor muito a situação, mas acho que a doutora Ana Marta respondeu bem, busca solução para tudo. Eu acho mais difícil, que eu sofro da apneia de sono e utilizo a máscara. Acho que é mais difícil que fazer a diálise peritoneal. A meu ver, e pela experiência dos dois tratamentos, a máscara é mais impeditivo, ou seja, para já o tubo que sai da máquina é mais curto. Pronto, tens mesmo que parar a máquina e tirar, porque não dá, até mesmo de noite, ou seja, simplesmente para dormir eu não faço. Eu tenho que fazer à volta de 8 horas, se faço 4 horas é muito, porque não é um tratamento que não termina-se por não descansar. Mas ainda voltando aqui à diálise peritoneal, pronto, é um tratamento que eu acho que e a doutora Marta e o doutor o doutor Luís Falcão podem dizer que está. Pronto, eu acho que cada vez temos mais doentes a fazer esta técnica. Pelo menos é a sensação que nós temos, que há cada vez mais doentes a aproximar-se desta técnica. Não sei se a doutora tem essa noção ou esse feedback aí no seu hospital. A nível nacional, dos dados que saíram na SPN, não se tem visto isso. Não se tem visto isso, pois. Não, continua tipo nos 6%, o número de novos doentes até foi menor que no ano anterior. Mas há hospitais que estão a optar um pouco mais por essa técnica quase de início. Pronto, num dos hospitais que eu visitei, pronto, eles estavam bastante empenhados, pronto, logicamente naqueles doentes que tenham capacidades para fazer este tratamento e tenham condições, pronto.
Mas já agora uma pergunta, doutora. A rejeição não ampliar, ou seja, o número de doentes em este tratamento tem a ver mais com a pessoa em si que não quer levar o tratamento para casa, porque já alguns doentes preferem a hemodiálise em vez da peritoneal por esse sistema, por essa situação, não levar o tratamento para casa, não estar 24 horas e por ter a hemodiálise, embora seja um tratamento diferente da diálise peritoneal, mas dá uma certa liberdade mais à pessoa, porque tem que só ir 3 vezes por semana ao centro a fazer o tratamento e depois tem esses dias Sim. livres entre sessão e sessão. Sim, também eu acho que tem a ver com o tipo de população, não é? Porque há cada vez mais idosos com mais comorbilidades a entrarem em diálise e, portanto, essas pessoas não vão ser, porque não têm helpers, porque não têm apoio, não vão ser tão candidatos à diálise peritoneal. As pessoas mais jovens geralmente optam mais por este tipo de diálise, mas sim, também há pessoas que não querem levar o tratamento para casa. Isso às vezes é um dos motivos para não se querer a diálise peritoneal. Eu só esqueci-me de dizer que a conexão da máquina pode-se desligar durante a noite uma vez e voltar a ligar sem ter que se montar todo o material outra vez. Também há essa possibilidade. Quando estava a falar, eu lembrei-me que não tinha dito isso. Não. Mas a questão é essa, também tem a ver com o tipo de população, que às vezes não querem estar tão responsabilizados pelo tratamento. Sim, lá está. Mas também é um tratamento que como é um tratamento de autodiálise, as pessoas têm que estar motivadas, senão não vai correr bem, não é? Sim, para mim a minha eleição foi porque não havia sangue, não havia agulhas, sem saber o que era, como é que era. Numa das consultas de preparação, eu disse: não, eu quero esse tratamento, não sei como é que é, irei saber, mas se não há agulhas, não há sangue, para mim a opção é essa. Pronto, foi logo a eleição, pronto. Mas estive quase em risco de seguramente ter que fazer uma sessão de hemodiálise ou duas antes do transplante, porque devido ao meu abdômen, pronto, os rins têm uma dimensão considerável, mas pronto, estou cá um terceiro, por isso acho que foi isso que me safou nos 13 meses que eu fiz diálise peritoneal. Outra situação que, como estava a falar em relação às viagens, eu recordo-me de me contar uma história de uma doente que cruzou o continente australiano a fazer a diálise peritoneal. É Pronto, possível. há Na umas Austrália, peritonites pelo como meio, etc., mas era tudo colocado, era portuguesa. na Austrália, como é tudo muito disperso, os programas de autodiálise estão muito desenvolvidos e há sempre esse tipo de apoio, sim, é possível. Ou então fazer diálise dentro do carro, utilizar o espelho como suporte para os havia uma para os imagem sacos. que era um senhor a fazer num veleiro ou numa montanha, a fazer Isso escalada está. e a fazer lá em cima. Sim. Há aqui uma senhora Paula Sarilho Pereira que diz que conheceu um colega no Facebook, conheceu um colega camionista que adaptou o caminhão e fazia a diálise peritoneal no caminhão. Pois. Sim, ou seja, não pode ser um impedimento para a pessoa. Pois, Isto às vezes as barreiras à técnica temos que ter imaginação e ultrapassar. Efetivamente, E as em barreiras somos conjunto nós mesmos. E isso conseguimos, há coisas inultrapassáveis, lá está. Se tem uma doença inflamatória intestinal ativa, nós não vamos propor a técnica. Pois. Mas se só são barreiras e que se nós com um bocadinho de imaginação conseguimos ultrapassar, e se há motivação, porque a motivação para a técnica é fundamental. Senão não vamos ter os resultados que estamos à espera, nem a satisfação que as pessoas estão à procura. Portanto, é mesmo por aí. Bem, temos aqui outra pergunta de Nuno Filipe Ribeiro, que questiona se o penso é sempre necessário, é sempre preciso. Não, o hospital, pergunta se o hospital não pode dar qualquer técnica, se é para isso que serve a experiência,
que a resposta que lhe foi dada foi que ele é que tinha que decidir. A decisão, acho que é sempre em conjunto, mas como eu tinha dito, quando o orifício está bastante bem cicatrizado, há pessoas que não usam qualquer tipo de penso e está tudo bem. Às vezes está tudo bem, desde que o catéter fique mais ou menos fixo, porque para evitar os traumatismos, pode-se não se usar o penso. Eduardo, eu agora não tenho, pronto, não tenho mais nenhuma intervenção, pronto, não sei. Estava aqui a ler uma pergunta no Facebook, mas entretanto pedi-lhe à Marta se me podia dar uma ajuda que eu perdi. Pois, eu também vejo aqui as perguntas e pouco. Eu também não me aparece sempre. Temos aqui a enfermeira Graça Valim, que diz que teve um tempo que foi acampar e fez diálise peritoneal. Também é assim uma aventura, não é? E novamente a Irene Souza, que veio partilha do seu filho, o Tomás fez uma diálise e foi muito traumático para ele. Adaptou-se muito bem à diálise peritoneal, faz a vida dele super normal, dorme muito bem, nem ouve os alarmes. Os relatórios são enviados aos médicos, mostram drenagens de 2 horas, demora 20 minutos. Este será 2 em 2 horas e não se imagina a fazer hemodiálise. Pois, infelizmente, a diálise peritoneal é um tratamento que não é. Tem uma vida muito curta em relação a outros tratamentos. Pronto. Um dos handicaps é esse. Apesar de tudo, eu penso que as experiências que estão a ser partilhadas são bem mais favoráveis. Ou seja, são bem mais os casos positivos do que propriamente os problemas, os contratempos, as faltas de habituação ou situações traumáticas. Penso que é positivo, bastante positivo. Sim, sim. Pelos casos, pronto, o meu caso, pronto, a experiência não foi de toda muito agradável, o tratamento, mas pronto, tive só 3 meses e estava à espera do transplante. Logicamente que depois, passando para a automatizada, seguramente estas situações, ou seja, a disponibilidade já era outra para poder, pronto, diariamente fazer uma vida mais ou menos dentro da normalidade. Pronto. Se eu, basicamente, esses 3 meses que eu fiz, saí muito pouco de casa, nem poucas vezes fui à associação, e se fosse à associação era só com as horas contadas para voltar a casa para fazer o tratamento. Pronto, porque tentei ser muito rígido com o tratamento, e se calhar foi essa situação que me levou também a ter esse internamento no hospitalar, porque eu já tirava o líquido, e como não fazia ingestão de líquidos nem de alimentos, já estava a tirar líquidos que eram necessários ao meu corpo, pronto. Por isso. Mas sim, mas eu acho que é uma questão de adaptação. E uma situação, pronto, a meu ver, e segundo alguns doentes, alguns testemunhos dos doentes, a nível de deslocação para férias ou a nível profissional é muito mais cómodo, porque pode, em conjugação com a empresa, eles colocam os líquidos em qualquer sítio, ou seja, só a Daniela teve a má sorte que eles não lhe colocaram o resto dos componentes, mas pronto, foi servido pela unidade hospitalar da zona onde ela estava. Mas geralmente a única coisa que pedem se a pessoa faz automatizada é que leve a máquina, ou se faz manual, pronto, se tem possibilidade de levar o tripé, mas pronto, há quem no hotel arranje formas de pendurar os líquidos com cabide agarrado a uma porta, etc. Depois é como esse senhor que falaram que fazia a diálise, adaptou o caminhão para fazer a diálise peritoneal. Ou seja, isto depois cada um busca a sua melhor imaginação, a sua melhor técnica.
Bem, se não temos mais, se não há mais perguntas, também o dia à noite já vai longa. Já vamos praticamente com 2 horas. Não uma semana das mais compridas, mas não deixa de ser já uma hora tardia. Da minha parte, eu queria agradecer a presença de todos, os que estiveram presentes em direto. Um especial obrigado à doutora Ana Marta por esta disposição que nos trouxe e por toda a disponibilidade em responder às perguntas. Obrigada, e obrigada pela oportunidade e espero ter ajudado, que é esse o meu objetivo como médica, como nefrologista, é ajudar as pessoas. Penso que sim. Um obrigado também ao Dr. Luís Falcão, que também esteve envolvido na organização. À Marta Campos, que é a mentora de uma grande parte destes trabalhos. Eu também quero agradecer ao Gabinete de Comunicação do meu hospital, que fizeram-nos um vídeo que acho que é muito útil e que nós agora vamos utilizar nas nossas consultas para esclarecer as pessoas. Eu coloquei o link do vídeo no chat, mas também está no nosso Facebook, portanto, agradecer também ao Sr. Benjamin a presença e a partilha da sua experiência, que é sempre enriquecedora. Obrigado. José Miguel, queres dar por encerrado? Pois, Algumas sim, palavras? eu acho que já tudo foi dito. É agradecer, pronto, a colaboração da doutora Ana Rita Gomes, Ana Marta Gomes, do doutor Luís Falcão, o apoio da Sociedade Portuguesa de Nefrologia também, também o apoio do Hospital Gaia Espinho. Pronto, eu acho que o vídeo é uma mais-valia, é algo que eu senti falta quando iniciei a técnica. Tudo o que eu encontrava nos sites ou na internet era tudo do outro lado do Atlântico, basicamente, com umas técnicas diferentes das nossas, mas pronto, acho que é de louvar o vídeo. Como a Marta já frisou, o vídeo fica disponível depois no nosso Facebook, e se alguém necessitar, pois é só contactar-nos que nós enviamos. Agradecer a todos os colegas que estiveram aqui presentes. Eu não vou, pronto, especialmente ao Eduardo, que liderou este webinar, dar-lhe os parabéns. Tivemos à volta, acho que chegámos a ultrapassar os 50 participantes, tanto no Facebook como aqui no Zoom, mas como sabem, o vídeo fica disponível, porque depois há sempre quem queira rever e ver de novo o vídeo deste webinar. Dar um abraço muito grande a todos e relembrar que no dia 14 vamos ter outro webinar, que será o último deste ano, referente à nutrição, que será desenvolvido pela nossa delegação regional do Sul, neste caso Algarve. E muito obrigado a todos, e um bem-aja, e um bom feriado e um bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana. Obrigado, bom feriado, bom fim de semana. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.